Vamos lá, vamos dar continuidade no movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Parte 2. Então vamos lá. Vamos descrever esse fenômeno aqui que nós estamos chamando de movimento circular uniforme. Como que ele acontece? A gente falou, ele acontece ao longo de uma circunferência que tem um raio R e o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr e o comprimento do arco é θ vezes r, onde θ é o ângulo percorrido vezes o raio, sempre expressando θ em radianos. Velocidade é a velocidade tangencial, é representada pela letra V. A posição angular é representada pela letra θ. A velocidade angular por essa letra aqui que parece um W, que é a velocidade chamada ômega, é a letra grega chamada ômega. T aparece aqui uma nova definição, chama-se período. É o tempo que eu levo para dar uma volta completa. E a frequência é o número de voltas que eu dou por unidade de tempo. Então eu tenho aqui o meu círculo, a minha circunferência, ela tem um raio R, o comprimento total desta circunferência é 2πr, e se eu saio aqui de um ponto no instante t igual a t0, com uma velocidade tangencial, porque essa daqui a velocidade é uma tangente, a velocidade tangencial igual a v, eu vou percorrer um determinado ângulo, um determinado arco e um determinado ângulo. No instante t igual a t1, eu vou estar nesta outra posição aqui e vou ter percorrido um arco de circunferência que é dado por esta fórmula aqui, θ vezes o raio. Então este comprimento aqui é θ vezes o raio. Quando eu dou uma volta completa, θ é igual a 2π e o comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. E a velocidade aqui vai mudando de sentido. O módulo dela é sempre constante, mas ela é sempre tangencial. Então, em cada momento, ela tem um diferente sentido. Ela vai variando aqui ao longo do movimento. Quais são as unidades de medida aqui? O tempo, sempre medido em unidades de tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas. A posição angular pode ser medida em graus ou radianos. A distância pode ser medida em centímetros, metros, quilômetros, que é o comprimento do arco ao longo do qual a gente está se deslocando. A velocidade tangencial é a distância por unidade de tempo, pode ser metros por segundo, quilômetros por hora. E a velocidade angular é um ângulo por unidade de tempo, então é radianos por segundo, graus por hora e assim por diante. O período, que é o tempo que eu levo para dar uma volta, é medido em segundos, minutos, horas, dias ou semanas. E a frequência, que é o número de voltas que eu dou por unidade de tempo, pode ser medido em hertz, que é uma unidade de voltas por segundo, ou RPM, que são rotações por minuto. Vamos lá, uma comparação aqui, vamos fazer uma similaridade com o movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme que nós já estudamos, a gente tinha o que? Velocidade era constante, chamada de v. O tempo decorrido entre o ponto A e B é um tempo t. E as posições eram denominadas como S0 e S, onde S0 era a posição inicial, no tempo t igual a 0. E S era a posição final, no tempo t igual a t estrela, onde a gente quisesse. Agora a gente tem o movimento circular. Eu saio de uma posição A, chego numa posição B, eu saio de um ângulo θ0, chego num ângulo θ. E aqui a gente tinha, né, a famosa equação S igual a S0 mais V vezes T, que era a equação da posição. Aqui tudo é muito semelhante. Onde eu tinha velocidade constante, aqui eu também tenho velocidade constante, velocidade angular constante. Agora ômega é constante. Tempo continua sendo o tempo entre as posições A e B. As posições agora eu tinha o ângulo θ0 e o ângulo θ como posição inicial e como posição final. E a fórmula é exatamente a mesma. A gente só passou a chamar S de θ, então
θ igual a θ0, e a velocidade, que antes era linear, passou agora a ser uma velocidade angular. Então a gente tem essa fórmula aqui, expressando o movimento circular uniforme. Θ igual a θ0 mais ômega-t. Veja a similaridade das duas equações. Vamos entender um pouquinho melhor o que essa fórmula está nos dizendo. Ela está dizendo que a posição final, que é a θ, depende do quê? Depende da posição inicial em que eu me encontrava, θ0, da velocidade com a qual eu me desloco, ou seja, ômega, e do tempo durante o qual eu me desloco, t. Então esta é a equação da posição no movimento circular uniforme. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu estou na posição inicial 30 graus, ou seja, meu θ0 aqui igual a 30 graus. Se eu corro, agora não mais ao longo de uma reta, mas ao longo de uma circunferência, com velocidade angular constante, igual a 10 graus por segundo, ômega igual a 10 graus por segundo, e eu faço isso por 5 segundos, a pergunta é qual é a minha posição final, ou seja, em que posição eu estarei, onde é este ângulo θ aqui. Θ igual a θ0 mais ômega-t. Θ igual a θ0, 30 graus, mais ômega, 10 graus por segundo, vezes 5 segundos, eu chego, 30 mais 50, eu chego em θ igual a 80 graus. Então eu saio da posição A aqui, que é a 30 graus, e chego na posição B aqui, regida pelo ângulo θ igual a 80 graus.